Bom dia, meu nome é Andrea. Hoje vamos ter aula de matemática com o nosso tema, o conjunto dos números inteiros. Vamos falar sobre eles, né? Acho que já devem ter escutado sobre os conjuntos dos números inteiros. E vamos lá, né? Aperfeiçoar mais um pouquinho, entender mais um pouquinho. Conjunto dos números inteiros. O conjunto formado pelos números inteiros negativos, pelo zero e pelo inteiro positivo é chamado de conjunto dos números inteiros. E é representado pelo símbolo da letra Z, que a gente está vendo uma pequena representação aqui abaixo, né? Que é números positivos e números negativos. Os números positivos são o 1, o 2, o 3, o 4 e assim infinitamente, né? E os números negativos? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim infinitamente. Porque sabemos que os nossos números, eles não têm fim. Vamos lá. Noção de números inteiros, né? Os números inteiros relativos são formados por todos os números inteiros negativos, pelo zero e por todos os números positivos. Como a gente viu lá na reta, né? Que a nossa representação dos números inteiros é feita pela letra Z. E sabemos que os números inteiros ele vem composto por positivos e negativos. O que é que distingue o positivo do negativo? Sabemos que são os sinais. Positivo é mais, negativo é menos. Vamos ver aqui, ó. Ao conjunto dos números inteiros positivos, números inteiros negativos e zero, chamamos de conjunto de números inteiros relativos, né? Vamos lá aqui um pequeno exemplinho. Um termômetro em certa cidade que marcou 10 graus Celsius acima de zero durante o dia, à noite e na manhã seguinte, o termômetro passou a marcar 3 graus Celsius abaixo de zero. Qual é a relação dessa temperatura com os números inteiros? Quando falamos acima de zero, estamos a referir aos números positivos. E quando falamos abaixo de zero, estamos nos referir aos números negativos, como a gente viu lá, né, na nossa retazinha. 10 graus Celsius acima de zero, quer dizer que é o que? É positivo ou negativo? Ele é positivo, né? Pois ele está acima, ele está aumentando, ele está quente, né? O tempo. E menos 3 graus Celsius abaixo de zero, quer dizer o que? Ele está abaixando, o tempo ele está frio, né? Vamos lá, e aqui? Chamamos números negativos a todos os que estão abaixo de zero, como a gente viu lá no exemplozinho anterior. E os números negativos escreve com os símbolos menos antes, como eu falei, né? Assim, os diferenciamos dos positivos, que, como eu falei lá, era a diferença de um com o outro, né? É os sinais, que é o mais e o menos. O mais é positivo e o menos é negativo. Isso daí que vai nos diferenciar o número positivo e o negativo. Aí, ó, quando um número não leva o sinal nenhum, antes entendemos que é positivo. Mas por que a gente entende que é positivo? Como a gente viu lá na retazinha, né? Vamos só refrescar aqui a memória aqui na nossa reta. Tá aqui o nosso sinalzinho, ó.
Os positivos que vêm antes do zero não precisam de número, porque a gente sabe que eles estão numa ordem crescente. Eles estão crescendo, eles estão aumentando, né? Então, por isso que aonde ele estiver sem o sinal de mais, a gente vai saber que ele é positivo. Vamos lá de exemplo aqui. Exemplos de utilização dos números positivos e negativos, né? Ela diz assim, ó. Aqui a temperatura está 10 graus positivo. Ela quer dizer o quê? 10 graus positivo a gente sabe que é acima, aumentando. E ele vai dizer assim, aqui a temperatura está 10 graus negativo. Por quê? Negativo se diz porque está abaixando, ele está frio. Como a gente vê aqui no termômetro, onde ele está amostrando, né? Aí no nosso termômetro. Aqui no nosso termômetro ele está amostrando que é desse jeito. Vamos lá de outro exemplo. Exemplo de se utilizar utilização dos números positivos e negativos, né? Vamos ver aqui, ó. Do andar em que se encontra o elevador do edifício, posso subir o piso superior ou descer a outros pisos inferiores. O que que ele quer dizer? Que se o elevador estiver aqui, onde está essa risca, ele pode subir para cima ou ele pode descer para baixo. Mas quando ele sobe, é o quê? Positivo ou negativo? Sempre é positivo. Ele está subindo, vamos supor, 5 andares. E ele vai descer 4 andares, né? Ah, professora, mas se o andar ele estiver abaixo no térreo, se o andar estiver no piso, só um momentinho aqui. Vamos supor que o andar está aqui. Como é que ele vai descer para o térreo? Se caso tiver andares abaixo, assim ele pode descer, mas se não, ele só pode subir. Vamos lá aqui. Construção e ordenação de números inteiros. Ele diz assim: quando dispostos sobre o eixo, os números relativos encontram-se ordenados. Se o eixo é horizontal, é orientado da esquerda para a direita. Um número é tanto maior quanto mais para a direita se encontrar. Como a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo bem aqui que quanto mais para a direita, maior ele é, né? Vamos lá, comparação e ordenação de números inteiros. Da observação da posição relativa de dois números, um eixo, resultam em algumas regras para comparar dois números. É o que a gente viu lá. Vamos aqui, comparação e ordenação de números inteiros, né? Como a gente viu aí. 0 é maior que qualquer número negativo? Com certeza. Por quê? Porque o que vimos lá na regra, na reta, o 0 ele está no meio. Então, sempre ele vai ser maior
do que qualquer número negativo, como a gente viu aqui. Ele se encontra aqui, sempre ele vai ser maior do que qualquer número negativo. E aqui abaixo diz assim: qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo? Sim, do mesmo jeito que eu a mostrei lá. Por quê? Mas professora, o 35 ele não é maior do que o 10? Mas os sinais, como é que a gente vê os sinais? O positivo, quanto mais para a direita for, é maior, não é isso? Então, o menos é sempre menor do que o mais. Então, o 10 é maior do que o menos 35. Vamos lá aqui, comparação e ordenação de números. Vamos continuar, né? Que a temperatura é mais baixa. Que temperatura vocês acham que é mais baixa aqui? Menos 5 graus Celsius, menos 2 graus Celsius ou mais 2 graus Celsius? Qual é o maior? O número crescem da esquerda para a direita. O número é tanto maior quanto mais a direita se encontrar. Então, qual é a temperatura mais baixa? Vai ser o menos 5, o menos 2 ou o mais 2? Vai ser o menos 5. Por quê? Porque ele está mais longe do zero. Então, sempre ele vai ser a temperatura mais baixa. Vamos lá. Adição de números com sinais ao contrário, né? Vamos aqui. Menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Por quê? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos cortar os parênteses e esse sinal. E vamos ver. 2 menos 3, quer dizer, desculpem. 3 menos 2 é igual a menos 1. Mas por que menos 1, professora? Porque o sinal do maior número permanece. Então, o sinal do maior número aqui é o menos, que é menos 3. Vamos lá. Sinais operacionais, sinais posicionais. Mais 3, mais menos 2, né? Do mesmo jeito, vamos cortar lá o parêntese e vamos fazer. 3 menos 2 vai dar 1. Mas agora vai ficar com o sinal positivo. Mas por quê? Porque o sinal positivo está no 3, não é isso? Da adição de dois números relativos com sinais contrários, resulta um número com o sinal do que tiver maior valor absoluto. O seu valor absoluto é a diferença dos valores absolutos desse número. É o que a gente viu aqui. Mesmo que seja positivo a soma, mas vai permanecer o sinal do maior número. Se a minha soma for menos, se a minha soma for positivo e se o meu sinal for negativo, como é que eu vou fazer? Se o sinal do maior número for negativo, então você vai botar lá o sinal do negativo. Vamos lá, uns exemplos aqui, né? Exemplos de cálculo. O primeiro exemplo diz assim: 10 mais menos 5 entre parênteses vai dar o quê? Primeira coisa que vamos fazer é cortar os parênteses e esse sinalzinho de mais. Vamos estabelecer o 10 abaixo e o menos 5. 10 menos 5 vai ficar 5, mas vai ficar só 5
qual é a representação? É positivo ou negativo? Sim, que tá aí. Ele vai ser positivo, porque o sinal que está à frente do 10 é mais, né? Segundo exemplo, menos 7 mais menos 4 mais 1, entre parênteses. O que é que a gente vai fazer? Vamos abaixar os menos 7 e vamos somar esses dois. Menos 4 menos 1 vai ficar o quê? 3. Vamos abaixar de novo o menos 7 e vamos permanecer o sinal. Mas por que esse ficou mais? Vamos lá saber. Menos 7 mais 3 vai dar igual a 4. Mas por que o 4 está com sinal negativo, professora? Porque o menos 7 é maior. Vamos lá para exemplos de adição, né? O primeiro exemplo diz assim, menos 1 e menos 2 é igual a menos 3. Por quê? Eu falei que menos e menos, ele é igual a mais. Então, aqui eu vou somar ou vou diminuir? Eu vou somar. 1 mais 2 vai dar 3. Mas por que que vai permanecer o sinal de menos? Porque quem está prevalecendo é o sinal de menos. Assim como na demais exemplos. Vou fazer o exemplo 3 aqui só para a gente ver que é diferente. Certo? Vamos lá. 3 menos 5 mais 7. O que é que eu vou fazer? Né? A gente sabe que aqui na frente desse 3 tem um sinalzinho de mais, porque ele é positivo. Então, vamos somar os números positivos primeiro. 3 mais 7 vai dar 10. E vamos abaixar o menos 5. 10 menos 5 vai dar igual a mais 5. Mas por que, professora, mais 5 se a gente está diminuindo? Porque o sinal maior está no 10. Então, vai prevalecer o sinal do número maior. Mesmo que a soma seja negativa, sempre vai prevalecer o sinal do número maior. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E tenham entendido alguma coisa sobre os números dos conjuntos inteiros. E depois eu vou estar mandando para vocês um formuláriozinho com algumas questões, alguns exercícios, né, que fazem parte da nossa aula, para vocês responderem, né? Mais uma vez, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e muito obrigado por estar assistindo essa aula.